Talvez você tenha orado pedindo a Deus uma resposta para essa situação, para essas circunstâncias que você tem enfrentado, que tem doído na tua alma. E essa palavra ardeu no meu coração para poder passar para vocês. Eu tenho certeza que essa palavra é a resposta que você precisa da parte de Deus para poder restabelecer as suas forças e você continuar prosseguindo. Amém? A gente vai ler aqui em Gênesis, capítulo 18, verso 10, que diz assim: certamente tomarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouvindo isso, Sara estava à porta da tenda que estava atrás dele. Eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? 2 pontos. O primeiro é que essa atitude de Sara é muito comum entre nós. Deus promete algo, a gente olha para as circunstâncias, olhamos para o nosso redor e o nosso derredor, o cenário é totalmente improvável e a gente fala: será que se vier a cumprir eu terei ainda algum tipo de contentamento nisso? Porque eu quero agora. O meu sonho era para ser realizado agora, porque nós temos o nosso tempo e achamos que o nosso tempo ele é perfeito, ele é melhor do que o tempo daquele que sabe de todas as coisas. E o alerta que essa primeira parte nos traz é: não tente passar à frente de Deus. Segundo ponto, não duvide da promessa de Deus. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Ah, Nathalie, mas está demorando muito. Está demorando não. Enquanto a promessa não se cumpre, Ele te prepara. Ele prepara os cenários para que você possa viver a promessa. Não é da noite para o dia. O povo, antes de conquistar a terra prometida, eles passaram por um processo. Apesar de que o processo deles foram alongados por conta das suas próprias atitudes. Não seja você como aquele povo que ficou 40 anos rodando no deserto. Uma missão que era de dias se tornou de 40 anos. O segundo ponto é sobre passar à frente de Deus e duvidar dele. Sara duvidou, porque se ela não tivesse duvidado, primeiro, ela não iria rir. Segundo, quando a gente vai ler os capítulos mais à frente, a gente vai ver que ela pega H para poder dar como mulher a Abraão, para que o filho que venha de H seja dela. Porque ela não acreditava que Deus daria um filho para ela, porque ela já era avançada de idade. Então, quantas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, achando que Deus está demorando? Eu vou contar uma parte aqui que aconteceu comigo. Eu vou estar contando desde o início até o ponto que eu me encontro. E você vai ver que a mão de Deus é poderosíssima sobre aqueles que o temem. Eu tinha 16 anos. E chegou um ponto, eu estava terminando já o ensino médio e ardia algo em meu coração dizendo para buscar minha independência. Eu precisava ser independente, eu precisava trabalhar, eu precisava ajudar minha mãe, porque eu vim de uma família muito humilde, que passava muitas necessidades, muitas privações, e eu precisava de alguma forma mudar esse cenário. Então, eu planejo algo para minha vida, eu planejo uma vida. Claro que tudo deu errado, mas antes de dar errado, Deus fala para mim. A gente tinha um pastor que era muito atencioso. Eu guardo ele no meu coração até hoje, porque foi um dos pastores que mais me inspiraram a sonhar, que nos orientava, sabe, com uma leveza, com uma paz tão grande. Só que ele não ia na minha casa. Ele era maravilhoso, mas ele não ia na minha casa. E depois de eu ter planejado tudo, como seria a fuga em busca da independência, que poderia custar o que fosse, mas eu iria fazer.
estava ali, eu iria fazer, eu ia conseguir dar um jeito de driblar todas as circunstâncias ruins para poder vencer. Era o meu pensamento. E, de repente, do nada, aquele do nada, sabe? Que é Deus direcionando. Ele chega lá em casa e fala, Deus tem algo melhor para você. Deus tem preparado algo muito bom para você. Espere. E aí eu penso comigo, meu Deus revelou para ele. Mas eu vou fazer assim mesmo, porque eu preciso. Quem sabe o quanto preciso sou eu, então eu preciso buscar isso. Meus irmãos, meus queridos, minhas queridas, tudo deu extrema errado. Eu passei as piores provações da minha vida. Eu passei os momentos mais dolorosos da minha vida. As piores humilhações, desde você não ter o que comer até você ser pedida para descer do ônibus porque você não tinha o dinheiro da passagem, que custava na época acho que R$ 2,90 a R$ 3. Ah, mas e Deus não estava com você? Deus estava comigo em todo momento. Ele estava me orientando, ele estava me alertando. Mas como Sara, eu resolvi me apressar, que também a escolha de Sara teve consequências. Isso aí é assunto para outro vídeo. Teve muitas consequências ruins. Só que Deus, ele é tão misericordioso. Quando você começa a conhecer o caráter divino, o caráter paterno de Deus, você começa a perceber que ele utiliza os seus erros, as consequências dos seus erros, para poder te direcionar para o propósito novamente. E ele me conduz ao propósito dele, para estar no centro da vontade dele. E mais uma vez, eu me engrandeço e acho que é por mérito meu, que é por conta das habilidades que eu tenho, porque eu sempre fui uma pessoa com multi-habilidades. Então, é tanto que eu nem conseguia desenvolver todas direito, porque era muita coisa ao mesmo tempo. E eu saio de uma faxineira, que fazia uma faxina por R$ 30, de forma bem explorada mesmo. Eu ia andando uma distância absurda para poder ganhar R$ 30 numa faxina. E não é muito tempo atrás, não. E depois eu volto para minha cidade natal, totalmente envergonhada, entristecida, dependendo de cesta básica da igreja. E eu começo a vender coentro na rua. Planto, né? Meu padrasto me ajuda a plantar coentro no meu quintal. E daí eu vendo para poder conseguir comprar um alimento. E o alimento que eu conseguia comprar para minha família era... Eu já tinha aí 2 filhos, com 19 anos. E eu comprava uma calabresa com arroz, que era o que eu podia, para poder tentar ver se conseguia passar a semana. E daí, ele me tira desse cenário totalmente improvável. Eu falava, meu Deus, acabou para mim. Não há mais jeito, não há mais solução, acabou, eu vou morrer assim. Acabou minha história aqui, as promessas não vão mais se cumprir. E ele pega e me levanta, me restaura e me tira de uma vendedora de coentro para a chefe de gabinete da prefeitura, que é o cargo mais alto, só abaixo do prefeito. Só que ele falou, ainda não é o que eu quero. E ele me pede para renunciar. Eu respiro fundo, falei, meu Deus, mas demorou tanto para poder... Não tá do jeito que eu quero ainda. E eu de lá para cá, eu tenho vivido esses últimos anos vivendo o processo de aperfeiçoamento dele. Por isso que eu digo para você, ele é misericordioso, ele é um pai generoso. Ele vai fazer, sim, tudo que ele prometeu na sua vida. Assim como ele cumpriu na vida de Sara, mesmo Sara errando, e cumpriu na minha, mesmo eu errando, ele vai cumprir na sua também. Por isso eu te digo nesse dia, não passe na frente de Deus, não tente pegar atalhos, espere, aproveite o processo e o adore em meio ao processo. Também dá uma curtida aqui no vídeo, deixa seu like, compartilha esse vídeo para uma pessoa que você sabe que precisa ouvir essa palavra e não se esqueça, Deus, ele cumpre as suas promessas. Até o próximo vídeo.